Turminha, como é que vocês estão? Hoje dando sequência a mais um vídeo de Steve Universo. Dessa vez não é um rap nem nada. Ai, nossa, tá muito calor aqui. Dessa vez não é rap nem nada assim. Hoje é um vídeo reagindo à história completa do desenho. Ô, gente, como esse vídeo aqui é muito longo, eu não vou reagir ele completo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar gigantesco. Então eu vou gravar esse vídeo em duas partes. Eu vou reagir metade hoje e amanhã eu gravo a última. Beleza? E também, gente, esse vídeo é muito bom porque conta a história completa do desenho. É muito bom para você também que não conhece esse desenho e tá pensando em assistir. Então é muito bom para você não ficar perdido aí quando for assistir. Beleza? Ô, gente, eu já assisti o filme. Não, o desenho completo. Também o filme do Steve Universo. E até o outro desenho, Steve Universo Futuro. Eu já assisti também. Eu já sei de tudo. Mas é bom pra você que não sabe do desenho. Eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tá? Sem enrolation, porque é um vídeo muito comprido. Então vamos começar logo. Sejam todos muito bem-vindos à história completa de Steven Universo. Essa é a versão completa com o filme e Steven Universo Future. Então, se você tem aquele amigo que não conhece Steven Universo, que você sempre fala alguma coisa e ele não Eu já sabe, falei isso hoje, tá, meu recomenda cara? esse Não vídeo aqui repete. pra ele. Também não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, tudo isso me ajuda E se demais. inscreve no canal, certo? eu esqueci de Então, falar. sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história de Steve Universo. Você está à conversa com... Tudo começou antes de qualquer registro histórico na série, com a White Diamond, provavelmente a primeira gem a existir no universo. Gems são seres alienígenas cuja forma essencial são pedras, mas elas conseguem projetar os seus corpos e suas armas. Caso sofra algum ataque muito forte, elas podem ser pufadas, ou seja, temporariamente voltarem ao seu formato original de pedra até terem forças suficientes para projetar novamente o seu corpo e também novas roupas. White então cria um grande império chamado Homeworld, com um sistema social extremamente hierárquico e de castas, ou seja, cada gem era criada com um propósito específico da qual seria seu destino inevitável por toda a vida. Fé Nesse maralha. império de perfeições, a fusão entre gems, elas eram proibidas e repudiadas quando isso acontecia entre diferentes tipos de gems. Pior ainda quando acontecia entre cortes diferentes e ainda mais de propósito. Além das off-colors, gems excluídas em um jardim de infância abandonado por serem diferentes, terem má formação ou comportamento inadequado. Caraca, que Péssimo. preconceito. Enquanto isso, no lustre do castelo, junto a White Diamond, estavam a Yellow, a Blue e a Pink, criando assim a Autoridade Diamond. Parte dos seus fazeres eram viajar pelo espaço Pera, e do desenho colonizar o nome delas não era planetas, inglês. sugando sua energia vital para poderem criar ainda mais gems para servi-las. Durante a colonização de Jungle Moon, Pink Diamond, a mais nova entre elas, pede para ter o seu primeiro planeta, pois ela não colonizou nenhum planeta antes disso. A Yellow Diamond, então, recusa no maior estilo irmã mais velha versus irmã mais nova. Irmã mais velha Deixando-a, ganha, acredito, eu já como eu passei posso por dizer, isso. um pouco frustrada, furiosa. Furiosa. A Pink então Caraca. se demonstra cada vez mais rebelde e afronta o poder das suas irmãs. E um momento de raiva, a Pink acaba quebrando a sua própria pérola com um grito muito, muito forte. E isso faz ela levar também para a White Diamond, a pérola quebrada, que acaba possuindo essa pérola por alguns milhares de anos e dá outra pérola para ela, que é a nossa pérola, a pérola que a gente conhece. Diferente da antiga, A que pérola brincava, chatinha. ia na onda descontraída da Pink, a nova tinha um comportamento mais adequado e reservado. Isso não durou muito. Ela encheu tanto as outras Diamonds que, mesmo sem muita aprovação, Pink finalmente ganhou a sua primeira colônia em um planetinha azul chamado Terra. E enquanto a Por que Pink sempre está na tomando Terra? O que controle a da sua Terra primeira fez colônia, ela pros abandona a alienígenas? Spinella,
Jam feita para brincar e se divertir com ela, o que gerará consequências no futuro. Más consequências. Uma base na Lua é criada para que a Pink possa monitorar tudo. Então tudo está lindo e perfeito para Pink em sua nova colônia, era tudo o que ela queria. Só que não. Ela estava entediada e vê que as recém-nascidas ametistas estão se divertindo no jardim de infância. Então a Pérola dá a ideia de ela mudar de forma para poder se misturar junto com elas. E é exatamente isso que ela faz. Durante o seu tempo como Rose Quartz, Pink descobre como a vida na Terra é extremamente linda e se apaixona por isso, no nível de perguntar vendo? Coração bom. do porquê ela está colonizando aquele planeta. Afinal, isso destruiria toda forma de vida natural da Terra. Então ela tenta se abrir. Afinal, suas irmãs entenderiam completamente a ideia dela. Acho que isso não vai dar muito certo. Não, eu acho que isso não são caras de aprovação. Aí ela dá um sermão novamente nela. E a Blue, coitada, ela cria um zoológico de humanos espacial para preservar a vida da Terra. A ideia é boa, mas na prática ficou meio creepy. Como seu plano não dá certo, a Pink resolve se rebelar contra a autoridade Diamond, se disfarçando de Rose e criando uma grande história de mentiras, onde a Rose Quartz, ela mesma, comanda um exército de gems rebeldes chamadas Crystal Gems. Em uma visita da Blue à Terra, ainda no tempo da rebelião, com o intuito de dar um fim nisso, Rose e Pérola atacam a corte da Blue e, em meio à confusão, uma Ruby e uma Safira se fundem, formando então pela primeira vez a Garnet. Toda a corte da Blue fica horrorizada com o ocorrido, então as duas fogem e vagam pela Terra juntas. Com o tempo vivendo juntas, elas começam a se apaixonar uma pela outra, até se fundirem novamente, mas só que dessa vez de propósito. A Rose se fascina com essa relação maravilhosa entre elas e recruta a Garnet para as Crystal Gems, dizendo que elas nunca devem se questionar sobre quem elas são, ou quem ela é, no caso, a Garnet. Pink então tenta uma última vez conversar com as Diamonds, que novamente não escutam. Então ela decide fazer algo que elas vão finalmente escutar. 5.000 anos atrás, começou então a primeira Guerra Gem. Uma guerra que perdurou por 1000 anos, com inúmeras batalhas, e o número de Crystal Gems só crescia. Uma grande vantagem para elas é que a Bismuth fazia armas incrivelmente fortes para todo o exército. Entre essas armas estava a espada da Rose. Mas então a Bismuth começa a ir longe demais, num pensamento muito agressivo, e criando uma arma chamada Breaking Point, uma arma projetada para quebrar outras gems de forma fria e calculista. Rose começa a se assustar com o extremismo e violência da Bismuth e a pufa, embolhando-a em segredo das outras gems. Nesse meio tempo, Lápis Lazuli visita a Terra durante a colonização, mas é pega na guerra e acaba sendo pufada por uma Bismuth. Gems de Homeworld acham a sua pedra e, acreditando que ela é um membro das Crystal Gems, prende ela dentro de um espelho para interrogá-la, mas ela fica na Terra, com o objetivo de criar o maior número de soldados possível. Entre esses soldados, Terra formou a Jasper, uma unidade absoluta, muito maior do que o normal e muito forte. Rumores dizem que ela derrotou 80 Crystal Gems em seu primeiro dia. Pink começou a perceber que aquela guerra seria interminável, então decidiu tomar uma medida mais drástica: forjar a sua própria morte. Caraca, fingir sua própria morte. Ela muda de forma para parecer a Rose, usa a espada para pufar a Pink, usando pedaços de gems fakes para criar a ilusão de que ela foi realmente despedaçada. As Diamonds ficam completamente devastadas com a perda da Pink, e Homeworld entra em uma era saudade desse desenho, sendo abandonado a ideia de continuação da colonização da Terra. E tirando mais uma batalha ali que ocorreu nos Campos de Morango, onde a Rose perdeu sua bainha, podemos considerar que é um campo de chocolate, não é? Porém, mas não, de morango. Na Terra uma pequena utilidade ali e seguem com uma série de experimentos de fusões forçadas em fragmentos de gemas. O Cluster é um dos resultados desses experimentos, que é colocado no centro da Terra para sofrer durante séculos. E a injustiça correndo solta. 4.000 anos atrás, uma ordem de evacuamento foi dada e todas as gems de Homeworld voltaram para sua terra.
Bem, quase todas, deixando assim apenas as Gems rebeldes para trás. O plano das Diamonds foi lançar um poder tão poderoso que acabaria com todas as Gems ali na Terra. Mas o que aconteceu na realidade é que elas foram corrompidas ao invés disso, tornando-se uma espécie de animais sem consciência e racionalidade. Rose então usa seu escudo na última hora para proteger ela, a Garnet e a Pérola. As outras únicas que sobreviveram a isso foram a Bismuto, que estava embolhada, e a Lápis, que estava dentro do espelho, reduzindo o número de Crystal Gems para apenas 3. Mas, Nadote, alguma coisa está errada. Tá faltando alguém aí, não? Pois é. Depois de 500 anos que a guerra tinha acontecido, a ametista que conhecemos e tanto amamos nasce do jardim de infância. Bem, muito menor do que uma Quartz deveria ser. As Crystal Gems logo encontram ela e recrutam ela como uma nova membro. Com a formação clássica feita, as Crystal Gems constroem um templo maravilhoso na praia que futuramente se tornaria Beach City. Milhares de anos após os conflitos entre as Gems, William Dewey é o primeiro habitante a chegar à praia onde vivem as Crystal Gems. Ele foi atacado por uma Gem corrompida quando uma fusão, no caso a Obsidian, o salva e o leva até a praia. Ele e sua tripulação se estabelecem no local, fundando assim Beach City, ou Cidade da Praia, um nome extremamente criativo. Uou! Mas seu companheiro de viagem, Buddy Buddywick, queria ser conhecido assim como William. Para isso, ele começa uma viagem pelo mundo encontrando várias construções Gems. Tudo isso foi documentado em um livro. Ele quase morre em um deserto quando é encontrado pela Rose, que o ajuda. Ela dá a ideia para ele virar um escritor e ele leva isso bem a sério. Escreve tantos livros que as pessoas abrem uma quem aguentaria escrever tudo isso? Com o seu nome. Nessa época, a Rose tinha vários leões. Massa, né? E um deles acabou morrendo, coitadinho. E ela usou seus poderes de cura para ressuscitá-lo, dando a ele o tom rosado e habilidades mágicas. Além da pequena dimensão, um leão acessada pela mágico, sua que cabeça, legal. onde ela guardou alguns dos seus pertences. A existência do leão era um segredo para as outras Crystal Gems, e ele foi instruído pela Rose para revelar ao Steven informações sobre ela quando chegasse a hora certa, mesmo ele sendo meio espírito livre, né? Então, algumas centenas de anos depois, nos anos 90, Beach City já está mais habitada e as Gems acabam tendo contato com os humanos, eventualmente, claro. Greg DeMaio é um jovem que abandonou a faculdade para se tornar um rockstar, mudando seu nome para Greg Universe e comprando uma van que seria sua casa por algum tempo. Greg assina um contrato com o Martin, viajando o estado e fazendo shows, que eram incrivelmente vazios. Exceto por um mulherão com cabelo rosa cacheado pela qual ele se apaixonaria, e ela também por ele. Ele escreve o sucesso Minha Van Vai Para o Seu Coração e acaba ficando em Beach City junto com ela, cortando o contrato com o Martin, começando a trabalhar no Lava Rápido, que futuramente ele seria dono. Que trabalha no Lava Rápido. Greg e Rose acabou causando um pouco de recalque a Pérola, que claramente era apaixonada pela Rose. Ela não entende por muito tempo porque ela fazia aquilo, mas tenta aceitar as decisões que ela teve. Uma dessas decisões, talvez a mais importante para a série, foi de ter um filho. Ela não sabia se seria um menino ou uma menina. Nem a Garnet, que tem o poder de ver o futuro, conseguiu prever isso. Assim, ela gravou 2 fitas com uma mensagem quando ele nascesse. Uma com o nome de Steven, se fosse menino, e outra com o nome de Nora, se fosse menina. Nora? Que nome estranho para uma criança. Steven Quartz Universe, filho de Greg Universe e Rose Quartz, nasceu de uma natureza única, meio Gem e meio humano. Nesse processo, sua mãe teve que abdicar de sua forma física para que o Steven pudesse existir, fazendo ele herdar a sua gema bem no lugar do seu umbigo. A falta da Rose afetou muito todo mundo que vivia com ela. Foi devastador e muito difícil de entender no começo, mas todos concordaram em cuidar da melhor forma do Steven. Afinal, esse era o desejo da Rose. Steven cresce principalmente com seu pai, mas ainda tem envolvimento com as Crystal Gems. Tem alguma coisa errada aí. Do desenho, eu acho que ele cresce mais com as Gems. Ele passa a viver junto com elas, onde começa a sua jornada de autoconhecimento sobre a sua essência, passado e poderes.
para poder então se tornar oficialmente um Crystal Gem. Nesse meio tempo, ele vê pela primeira vez a Connie na parada de Chegou carros, a Connie, que deixa cair sua pulseirinha brilhante. Ele aguarda no eu freezer já usei uma só pulseira por dessa aí, já precaução, usei para numa se um festa. dia ele vê ela de novo. Que bonitinho. E finalmente chegamos no início da série, a primeira temporada em si, com Steven aos poucos descobrindo seus poderes e entrando em suas primeiras aventuras como uma Crystal Gem. Ai, os tempos de inocência, não é mesmo? No início ele ainda é tratado como uma criança, afinal ele era. Mas mesmo assim, muita coisa aconteceu no seu primeiro ano, muita coisa mesmo. Aos poucos ele vai descobrindo seus poderes, que normalmente aconteciam em momentos de fortes emoções, como quando ele projetou seu escudo comendo um biscoito gatinho, virando um aglomerado de gatinhos, eu lembro desse ou então episódio. quando ele salvou a Connie. Ele reencontra a Connie nesse meio tempo e os dois começam a sair mais vezes juntos. Eles até derrotam uma minhoca Maria corrompida juntos. E um robô também. Eu não lembro desse Durante robô aí, essas não. aventuras, eles destroem muita coisa. Muita coisa mesmo. Inclusive aquele templo pirâmide invertida, que deu muito que falar naquela época, lembram? Eram muitas teorias. Fora uma nave de Homeworld, que vem para a Terra depois de milhares de anos de desinteresse deles. Steven consegue derrotar a nave usando o canhão de luz da sua mãe, salvando a Terra, mas Homeworld acaba descobrindo que as Crystal Gems continuam vivendo aqui. Então, durante uma missão no deserto, Steven conhece o leão. Eles rapidamente se tornam amigos, afinal foi meio que o poder dele que o mantém vivo, e o leão começa a fazer também parte das Crystal Gems. Steven então descobre a sala de armas secretas da sua mãe e também a espada dela que estava escondida na cabeça do leão. Steven acaba liberando a Lápis Lazuli. Lápis Lazuli é a melhor personagem desse desenho. Ele se revolta contra as Crystal Gems e rouba toda a água do oceano. E o Steven até tenta ajudar ela, tenta curar sua pedra, mas ela não tá nem aí e sai voando sozinha em busca de chegar até Homeworld. Steven se funde então com a Connie, causando um reboliço total, afinal ele podia se fundir com humanos, o que deixa as coisas muito mais interessantes. Olha a cara da Garnet amando tudo isso. Peridot então vem pra Terra em uma missão para averiguar as atividades registradas pelo Olho Vermelho. Nota para Peridot ser uma clássica representação de uma gem da Era 2, onde Homeworld estava com poucos recursos depois da guerra, gerando assim gems menores e mais fracas. E para resolver isso, elas acabam desenvolvendo mais a parte de tecnologia para suprir essa falta natural de desenvolvimento físico. Após as Crystal Gems saberem da visita da Peridot, elas temem pela sua vida. Afinal, Homeworld não é lá tão carinhosa com elas. Então, a Garnet destrói o portal na Galaxy para certificar que ninguém mais vai entrar por ali. Mas mesmo com esse medo que todo mundo tá sentindo, o Steven fala com a Peridot e após isso, eles interceptam uma mensagem da Lápis, alertando a ida de outras gems de Homeworld até a Terra. Mas aí já é tarde demais. Vinda em uma nave em forma de mão verde, Jasper junto com a Peridot e a Lápis descem Beat City, que é evacuada. Ela ufa a Garnet e pensa que o Steven é a Rose. Mas um tempinho depois, eles já estão capturados e tudo mais. Ruby e Safira, que são vistas pela primeira vez nas séries separadas, conseguem se fundir novamente e Garnet derrota a Jasper. Peridot consegue fugir para a Terra e a Lápis se funde com a Jasper para se transformar na Malakita, que parecia que ia matar todo mundo ali, mas na verdade era uma pegadinha, um truque. A Lápis então toma conta da fusão entre elas e prende elas no fundo do oceano, por enquanto. Agora na segunda temporada, Beat City começa a ser reparada pelos danos da luta. Peridot é impedida de voltar ou então contatar Homeworld, e em uma missão é descoberto experimentos de fusões forçadas entre pedaços de gems deixados pela guerra. Negócio muito sinistro. Após ser capturada, então, a Peridot aos poucos vai se afeiçoando com o Steven e sendo cada vez menos resistente, mas sempre muito irônica e engraçada. Ela explica a existência do Cluster ao Steven e ajuda a construir uma máquina que seria capaz de chegar até o centro da Terra, onde ele está localizado.
Quando ela tem a chance de contatar Homeworld, finalmente ela cria uma expectativa sobre a Yellow Diamond que não é bem assim. E ela acaba sendo completamente louca e chama a Yellow de estúpida. Meio que traindo Homeworld. Não, foi de tonta, não foi de estúpida. Oficialmente uma Crystal Gem. Indo já para a terceira temporada, Garnet, Ametista e Pérola vão até a Super Ilha Melancia, onde vive uma civilização de melancia de Steven. Que esqueci de mencionar, mas eles existem. Poderia ser, sei lá, sem querer pelo Steven, ilha de chocolate. Formaram uma ilha espécie de boro. de civilização autossustentável. Mas é nessa ilha que Alexandrite derrota a Malakita. A Lápis é resgatada pelas Gems e a Jasper foge. Enquanto isso, Steven e Peridot estão indo ao centro da Terra, onde está localizado o Cluster. Eles descobrem que é uma quantidade gigantesca de fragmentos Gems juntos e completamente instáveis que poderia certamente emergir e destruir toda a Terra. Então Steven consegue embolhá-lo em uma bolha bem grande mesmo. Tudo então volta ao normal, agora juntos com a Lápis, que ainda não está completamente aberta a grandes amizades, afinal ela passou por um bocado de coisas. Ganhar a confiança dela é uma tarefa árdua, mas ela continua na Terra. Alguns pequenos eventos acontecem em Beat City, tipo o Greg ficar milionário do nada. Eu não queria ficar milionário então, assim do a nada. Jasper ressurge. Ela estava coletando pedras Gems corrompidas e fazendo experimentos numa noia de se fundir para ficar mais forte. Ela também estava forçando fusões. E no final das contas, ela toma um pau da Smoke, que é uma fusão entre o Steven e a Ametista. Nesse meio tempo, Steven descobre a Bismuto, que estava na dimensão dentro do leão. Ela parece ser uma ótima pessoa, muito alto astral e tal, mas logo ele descobre o porquê a sua mãe embolhou ela. Ela é extremamente agressiva, cara. O Steven, com medo, acaba fazendo a mesma coisa que sua mãe fez, embolhando-a novamente. Mais tarde, um grupo de rubis chegam à Terra à procura da Jasper. Acontece algumas tretas entre eles e tal, e o Steven descobre no templo lunar que sua mãe havia despedaçado a Pink Diamond, e sem querer acaba sendo jogado no espaço junto com as outras rubis e preso junto com a Rubi Olho. Mas então ele é resgatado e volta para a Terra, terminando assim a terceira temporada. Começamos a quarta temporada sendo apresentado a Blue Diamond, que está causando grandes lágrimas involuntárias no Steven, que vai até a Coreia, onde a Blue está visitando o Palanquim, que é o local, supostamente, onde a Pink foi morta. Ela acaba pegando o Greg e o leva até o zoológico de humanos. As Gems vão até lá para resgatá-lo em uma viagem, tranquilinha, de novo esse zoológico bem aí. suave. Lá descobrem o quão louco é aquela sociedade de humanos que simplesmente nunca tiveram sentido tristeza. Como assim, cara? Fugindo de lá, Steven se depara também com a Yellow, que está em um diálogo fortemente sentimental com a Blue. Nesse momento da série, Steven e nós também estamos divididos em acreditar que a Rose foi uma pessoa maravilhosa, que amava todas as formas de vida, era perfeita e etc. Mas ao mesmo tempo ela assassinou a Pink Diamond sem piedade, o que a torna também uma assassina. Então, em que acreditar? Na época não sabíamos que elas eram as mesmas pessoas, claro, mas nada dava uma resposta certa. Então tudo parecia tranquilo novamente, até que alguns amigos de Steven foram sequestrados para teoricamente serem levados ao zoológico de humanos. E para salvá-los, Steven mostra sua gema para a Aquamarine, que faz a ligação direta com a Rose e leva o Steven em sua nave. O Lars acaba indo junto acidentalmente, porque ele estava ali preso. Ao chegar em Homeworld, Steven é julgado pelo crime que sua mãe supostamente cometeu. As diamantes estavam crentes que ele era realmente a Rose, estavam furiosas e tentam fazer ele confessar o seu crime. Mas o advogado... Gente, olha só, eu não tenho certeza se eu vou continuar assistindo daqui ou se eu paro agora. Bem, eu acho que já tá ficando um pouco grande mesmo. Eu acho que eu vou encerrar por aqui. Gente, eu vou encerrar por aqui. Eu ia continuar, eu tava pensando em continuar, mas aí eu ia ver
que o vídeo ia ficar muito longo e eu ia dar trabalho de enviar ele, então eu vou encerrar por aqui. Gente, lembrando que amanhã eu vou continuar a reagir a esse vídeo, então volta aqui amanhã pra ver o resto da história do Steven Universo. Gente, eu vou ficando por aqui. Lembrando, se inscreve no canal, deixa um like para mais vídeos. E também, gente, se você não me conhece, meu nome é Gustavo Henrique, eu tenho 13 anos de idade, sou autista e moro aqui na cidade de São Paulo, Brasil. Eu vou indo nessa, a gente se vê amanhã. Falou, fui!